Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela esta oportunidade que Ele tem nos concedido numa manhã tão gloriosa como essa, de poder vir na presença do Senhor para tão somente aprendermos um pouco mais da santa palavra do Senhor, estudarmos a palavra, crescermos no conhecimento e na revelação. Nós temos entrado no estudo sobre o livro Uma Exposição das Sete Eras. E este livro de Uma Exposição das Sete Eras foi um livro que foi diagramado pelo Dr. Lee Wiley, porém escrito pelo profeta. O que podemos dizer escrito pelo profeta? Porque o profeta, quando ele pregou as sete eras, então logo após o irmão Lee Wiley, o profeta disse em várias mensagens que o irmão Lee Wiley era um doutor em divindade, né? Era um grande conhecedor das letras e tudo, era um teólogo, né? E sentiu no coração de fazer esse trabalho para o profeta, que é preparar este livro. O primeiro livro que saiu do profeta foi esse. Não sei se os irmãos sabem. Hoje nós temos várias mensagens, né, traduzidas e impressas. Porém, o primeiro livro que o profeta recebeu em uma tiragem, ele ganhou de presente, foi o livro As Sete Eras. Este livro, uma exposição que o Dr. Lee Wiley diagramou. Porque essa não é a mensagem completa. Ela é apenas uma exposição dos fatos principais daquilo que o profeta havia dito dentro daquelas mensagens. O irmão Branham, em algumas mensagens nós lemos aqui, que não foi assim que o irmão Lee Wiley pegou o trecho lá, montou o livro, imprimiu, entregou ao irmão Branham de presente. Não. Ele passou por várias revisões do profeta. Ele foi revisionado várias vezes. E tem umas mensagens que nós estávamos lendo aqui, o profeta estava dizendo: eu estou revisando o livro que o Dr. Lee Wiley está fazendo sobre as eras, e logo vocês vão ter disposição. Então o profeta revisou aí aquele livro. Se ele viu alguma coisa que não se encaixava, consertava. Estou dizendo isto porque nós entendermos este livro aqui, vou levantar eles aqui para vocês. Este livro aqui é o livro da mensagem completa. Dentro deste livro, que tem por tema lá a revelação de Jesus Cristo, que é Apocalipse, nós temos, olha, os temas. Apocalipse capítulo 1, pregado a 4 de dezembro de 1960, que é essa mesma mensagem, por nome A Revelação de Jesus Cristo. Só que aqui está escrito Apocalipse capítulo 1. Se você pegar Apocalipse capítulo 1, o que ele diz lá? A Revelação de Jesus Cristo. Então essa aqui é a primeira mensagem que está neste livro aqui. Aqui ela está desde quando o profeta disse assim: muito obrigado, irmão Neville, pode assentar-se. Quer dizer, quando ele iniciou a falar. E quando ele despediu, agora, enquanto inclinamos a cabeça, até nos encontrarmos. Quando ele saiu do púlpito. Então essa aqui é a mensagem completa. Aqui está a mensagem completa, também a revelação de Jesus Cristo, o primeiro, né? Só estou dando esta informação para que vocês possam entender. Depois veio a visão de Pátimos, a era da igreja de Éfeso, a era da igreja de Esmirna, desde quando o irmão Branham disse boa noite, e quando ele terminou, Deus abençoe. Completo, o sermão completo, nesse livro aqui. Todas as sete eras. Depois veio a era de Filadélfia,
Depois, entre a era de Filadélfia, ele pregou as 10 virgens e os 144 mil. Depois, ele pregou a era da igreja de Laodiceia. Depois ele pregou Apocalipse, capítulo 4, primeira parte. Apocalipse, capítulo 4, segunda parte. Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. Apocalipse, capítulo 5, primeira parte. Apocalipse, capítulo 5, segunda parte. Todas essas mensagens que eu citei são 15 mensagens. Ela está condensada neste livro aqui. Desde quando o irmão Branham diz boa noite, até o final, Deus abençoe. Completa. O livro Uma Exposição, ele tem as 2 primeiras mensagens e as 7 eras da igreja. Uma Exposição. Ele tem as 2 primeiras mensagens deste livro. Qual que é as 2 primeiras? Apocalipse capítulo 1 e a visão de Pátimos. E aí entra a era de Éfeso, a era de Esmirna, a era de Pérgamo. Porém, este aqui é uma exposição, partes que foram tiradas daqui e colocadas aqui. Entenderam? Partes que foram tiradas desta mensagem e colocadas aqui. Foi diagramado as eras. Geralmente, quando o povo diz assim, no livro das eras diz isto, ele está falando no livro da exposição, no Brasil. Esse livro aqui eu tenho, mas ele é em espanhol. O livro das eras. Esse aqui nós podemos dizer, é o livro das eras, porque aqui está as eras completa. Essa aqui é um livro de uma exposição das 7 eras. Amém? Que nós possamos. Eu acho que tem ela, Apocalipse, porque Goiânia traduziu Goiânia traduziu. Se você colocar aí Apocalipse capítulo alguma coisa, vai aparecer vários. Isso. Isso, é esses que estão aqui. É o que estão aqui. Goiânia traduziu daqui. Porque esse aqui não tem. Mas quando você pega o livro das eras, do Busca, ele está isso aqui, não está o que está aqui. Se você pegar o livro das 7, por isso que o Goiânia eles usam assim, o livro das 7 eras, mas o que eles têm traduzido no Busca não é desse aqui, é traduzido, é colocado desse aqui. É uma exposição. Vocês podem pegar lá. Está lá escrito a era de Éfeso, a era de Esmirna, a era de Pérgamo, só que não é o que está escrito aqui nesse livro, a mensagem completa. O que está lá é o que está escrito aqui na exposição. Tá certo? Depois vocês vão entender porque eu estou explicando isso. Tá bom? No momento, nós estamos estudando a era de Éfeso do livro de uma exposição, das 7 eras. Tá? Um livro de uma exposição. E nós nos detivemos aqui, já lemos a revelação de Jesus Cristo, nós já lemos a visão de Pátimos e já lemos a introdução da era de Éfeso. Né? Se você pode perguntar, às vezes, mas o profeta ele pregou Apocalipse capítulo 1 e depois ele já pulou para o Apocalipse capítulo 4, porque o do 2, o 3 é as eras. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3 é as eras, entendeu? Que ele pregou. O que acontece dentro do capítulo 2 e o capítulo 3? As eras. As eras estão condensadas em 2 capítulos de Apocalipse. Então, por que o profeta pregou Apocalipse capítulo 1? Mas logo ele foi para o Apocalipse capítulo 4, porque o 2 e o 3 são as eras. Estão me entendendo? Amém? Então, o capítulo 2 e 3 são as eras. Vamos lá. Vamos nos colocar de pé, damos boas-vindas aos nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2, que estamos dentro da era de Éfeso, versículo 1 ao 7.
que nos diz da seguinte maneira: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseram-te à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não se arrependeres, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que tem nos concebido, poder estar aqui na tua presença, numa manhã tão gloriosa como essa, para tão somente ouvirmos a sua voz. Muito obrigado pela noite de paz, de proteção que tu nos deste, ó Pai. Quantas pessoas não puderam abrir os seus olhos, ou não puderam puxar o fôlego de vida nesta manhã, e aqui nós estamos com gratidão em nossos corações, pois tu tens nos guardado, nos livrado de todo mal e todo perigo. Pai, que tu possas nesta manhã cumprir o desejo de nosso coração, que é poder falar a nossas almas, ó Pai, e tudo aquilo que nós necessitamos ouvir, tu possas abrir o nosso entendimento para compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Que ao esse estudo que estamos aqui dentro das eras, ó Pai, sabemos que há algo especial aqui e que tudo aquilo que temos necessidade tu já tem nos dado. Por isso estamos aqui, ó Pai, cavando aqui nesta palavra, nesta mensagem, para poder tirar aquilo que temos necessidade para o nosso sustento da nossa alma, na revelação que temos necessidade, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, abençoe a cada ajuntamento dos teus filhos que estão reunidos, para assim como nós ouvir de ti aquilo que tem necessidade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7, foi as eras, a era de Éfeso, né? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7, foi a era de Éfeso e as promessas feitas a esta era. Tem um assunto que eu gostaria de falar, mas eu vou deixar para uma próxima ocasião. Ainda estamos buscando o Senhor sobre algo. Então vamos seguir aqui com o estudo da era de Éfeso, página 59 do livro Uma Exposição das 7 eras. Então diz assim: a mensagem para a era de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, de 1 ao 7, foi a escritura que nós lemos. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusesses à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofresses e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está
no meio do paraíso de Deus. Foi uma era, a primeira era da igreja. Então temos o mensageiro. No capítulo anterior, o profeta disse que Deus tem um padrão. E ele desenhou este padrão de Deus para que através deste padrão ele pudesse ter a escolha dos mensageiros. Estou lendo a página 57 do livro Uma Exposição das 7 Eras. Então o profeta disse que desenhou um padrão. E após desenhar esse padrão, para ele poder chegar ao nome do mensageiro referente à era, correspondente a cada era. Nessa parte, o mensageiro, o profeta diz: o mensageiro ou anjo para a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo, que ele foi o mensageiro para a primeira era dos gentios. Não pode ser negado. Que ele foi o mensageiro para a primeira era dos gentios, não pode ser negado, embora a Pedro fora concedida a autoridade de abrir a chave, a portas aos gentios. Foi dado a Paulo ser seu apóstolo e profeta. Ele foi o profeta mensageiro para os gentios, seu ministério profético, através do qual recebeu a plena revelação da palavra para os gentios, autenticou-o como seu mensageiro apostólico. Com isto, concordaram os outros apóstolos em Jerusalém. Gálatas 1, 12 ao 19, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, que Paulo era um perseguidor. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Quer dizer, ele era tido como um grande estudioso, um sábio pela idade dele, na nação que ele estava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 2, versículo 2. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2, 6 ao 9. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Romanos 11, 13. Porque convosco falam, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei
o meu ministério. Primeira posição de Paulo. Paulo fundou a igreja em Éfeso por volta da metade do primeiro século. Isto nos permite estabelecer a data do princípio da era da igreja de Éfeso, cerca de 53 depois de Cristo. Iniciando ali, 53 depois de Cristo. Queria que você virasse assim, essa paleta, para cima ou para baixo, está vindo direto. Sua maneira de ministrar estabeleceu o padrão que todos os futuros mensageiros deviam aspirar. E realmente estabeleceu o padrão para cada verdadeiro ministro de Deus, embora ele não alcançasse tais alturas na esfera profética como alcançou Paulo. O ministério de Paulo teve uma qualidade tríplice e foi como segue. Primeiramente, Paulo foi completamente fiel à palavra. Ele nunca se desviava dela, não importando o que custasse. Gálatas 1, 8 ao 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Gálatas 2, 11, 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, mas quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como que obrigas os gentios a viverem como judeus? Foi o primeiro desafio que Paulo teve com Pedro, porque Pedro queria que os gentios se circuncidassem, que os gentios cumprissem os ritos judaicos. Paulo repreendeu Pedro. Pedro não deu uma carteirada em Paulo. A carteirada quer dizer, Pedro não usou da sua autoridade que o próprio Cristo havia lhe dado para dizer: quem é você, Paulo, para querer me ensinar? Isso prova que era o mesmo Espírito Santo que estava dirigindo um, estava dirigindo o outro. Porque quando você aceita a correção de Deus, vindo de Deus, o Espírito Santo está aí para acatar isso. Em 1 Coríntios 14, do 36 ao 37, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as obras que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Note que Paulo não estava organizado, mas era guiado pelo Espírito, como quando Deus impeliu Moisés para tirar Israel do Egito. O concílio de Jerusalém jamais enviou Paulo, nem teve qualquer poder ou jurisdição sobre ele. Deus, e somente Deus, operou e o enviou, e a direção. Paulo não era dos homens, mas de Deus. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 2, 3 e 5. Gálatas 2, do 3 ao 5. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Aqui tem algo tremendo, irmãos. Paulo foi duro. Por quê? Porque mesmo quando Paulo ele repreendeu a Pedro, aquela semente já tinha sido espalhada. E qual era a semente? Se você entender qual foi a repreensão de Paulo a Pedro, você vai entender qual que era a semente. Porque Pedro havia dito que, ou queria, que os gentios vivessem como judeus. Então a semente tinha sido espalhada. Não, vocês têm que circuncidar. E foram infiltrados outros no meio do grupo de Paulo, para saber se realmente eles estavam circuncidados ou não.
Aí que Paulo repreende, dizendo assim, por causa, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, quer dizer, foi impelido, foi dito para ele, você tem que se circuncidar, senão você não. E isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa servidão, aos quais nem ainda, pulei aqui, entremetidos e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Qual era o objetivo deles? Colocaram julgos. Se Deus trata com judeus de uma forma diferente que trata com gentios, então ele não vai requerer dos gentios aquilo que ele vai requerer dos judeus. Vocês estão me entendendo? Tampouco ele vai requerer dos gentios a vida do judeu, e tampouco requerer dos judeus o que os gentios têm. Você acha que Deus vai requerer dos judeus ele reconhecer a manifestação do Filho do Homem? Vocês acham que Deus vai requerer dos judeus que eles reconheçam a segunda vinda de Cristo aqui aos gentios? O que vocês acham? Não. O tempo deles Deus tem determinado. Amém? E o tempo determinado para eles será com 2 profetas, Moisés e Elias. Então, lá atrás nós já víamos isso. Há uma separação. Por isso que o evangelho não pode se voltar aos judeus enquanto os gentios estiverem aqui. Enquanto a esposa gentia estiver aqui, o evangelho não pode. Aonde que estava a esposa gentia? Quando José se desvelou aos seus irmãos. José é tipo figura de Jesus. A sua esposa gentia estava no palácio. O profeta anteriormente aqui ele nos diz isso. E aqui entra ainda mais perguntas. E entra mais perguntas. Por isso que eu ia entrar num assunto aqui, mas não vou entrar hoje. Porque encontramos mais coisas e mais coisas. Quanto mais você vai cavando, mais coisas você vai se desvelando. Porque nós conhecemos 3 vindas de Jesus. Amém? Primeiro, sangrar, redimir. Segunda, reclamar. E terceira, reinar. Amém? Mas onde se encaixa essa vinda de Jesus sem a sua esposa? Para se desvelar aos seus irmãos. Porque onde que estava a esposa de José quando José se desvelou aos seus irmãos? No palácio. Então Jesus vai ter que vir a esta terra em um entremeio aí. Porque Apocalipse 19 é rei e rainha, ele vem estabelecer um reino. Amém? Amém? Apocalipse 19, ele vem estabelecer rei e rainha, casados. Mas e esta vinda dele vir aqui, porque ele deixa nós lá e volta aqui a se desvelar aos seus irmãos? O que nós não sabemos, deixamos a cargo de Deus. Vamos seguir aqui. Da mesma forma que lá naquele tempo, havia quem se entremetia no meio do povo para introduzir julgos. Tem muitos no meio do povo, no meio da mensagem, no meio do seio do povo da mensagem, para colocando julgo sobre as pessoas. Querendo que as pessoas vivam uma coisa lá de trás. Porque Paulo estava trazendo uma nova dispensação da graça que estava ali. Não que Paulo estava trazendo, quem trouxe foi Jesus. Mas Paulo estava aplicando uma dispensação da graça. Você vê lá, é graça, não vem das obras. Com os judeus era diferente, com os judeus não era graça. Era lei. Se tu fizer, tu tem. Se tu não fizer... Sim. Mas com os gentios, Deus estava tratando de maneira diferente. Amém? Eu poderia ter continuado lido aqui, mas eu gostaria de colocar essa informação, para que nós possamos olhar e ver
Lembrando que no tempo, esses espíritos estariam todos mesclados, misturados, tentando tirar a coisa das pessoas. Segundo lugar, seu ministério foi no poder do Espírito. Seu ministério foi no poder do Espírito, demonstrando assim a palavra falada escrita. 1 Coríntios 2, versículo 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Atos 14, do versículo 8 ao 10. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direto sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Atos capítulo 20, do versículo 9 ao 12. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Atos 28, versículo 7 ao 9 diz: e ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre, disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sarara. 2 Coríntios 12, versículo 12: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Primeiro, posição de Paulo, posicionamento. Eu coloquei aqui, vocês lembram que eu disse para vocês, é bom escrever dos lados? Então eu coloquei aqui, o primeiro, posicionamento de Paulo, que nós lemos. Depois o segundo lugar, sinais e prodígios, que as curas seguiam Paulo. Você pode escrever lá, em segundo lugar, na página 59, escreve lá, sinais e prodígios. E agora em terceiro lugar, humildade em reconhecer Deus em tudo. Paulo foi firmado na palavra, estabelecido, fiel à palavra. Por eles ter se posicionado corretamente, os sinais e prodígios seguiam ele.
tá? Mas tampouco isso fez dele ser alguma coisa além. Ele continuou sendo humilde, a sua humildade. Então veja aqui, em terceiro lugar, ele tinha fruto, o fruto evidente de seu ministério, dado por Deus. Segundo Coríntios 12, 11, fui nerço em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ter louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Ele diz, eu não fui nada menos que os apóstolos, mas nada sou. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 2 Coríntios 11, versículo 2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo tinha sido o meio de introduzir multidões de ovelhas gentias, e ele as alimentou e cuidou delas, até que produzissem frutos justo, e estivessem preparadas para encontrar o Senhor como uma parte da noiva gentia. Por ocasião da concessão do Apocalipse, de acordo com a tradição, Paulo já tinha sido martirizado, mas João continuava agindo em seu lugar, exatamente como Paulo fizera nos dias de seu ministério. A morte de Paulo, antes que o Apocalipse fosse dado, de maneira nenhuma anula o fato de que ele foi o mensageiro para a era da igreja de Éfeso. Quando que foi dado o Apocalipse? Depois da morte de Paulo. Então veja, por ocasião da concessão do Apocalipse, de acordo com a tradição, Paulo já tinha sido martirizado, mas João continuava agindo em seu lugar, exatamente como Paulo fizera nos dias de seu ministério. A morte de Paulo, antes que o Apocalipse fosse dado, de maneira nenhuma anula o fato de que ele foi o mensageiro para a era da igreja de Éfeso, porque o mensageiro para cada era, independentemente de quando ele apareça ou se vá, é aquele que faz esta era fluir para Deus, por meio de um ministério manifestado da palavra. Paulo foi esse homem. Aleluia. A cidade de Éfeso, nós vimos aqui o mensageiro. Vamos ver aqui a cidade de Éfeso, um pouquinho sobre a história. A cidade de Éfeso era uma das 3 maiores cidades da Ásia. Era frequentemente chamada de a terceira cidade da fé cristã, sendo Jerusalém a primeira, e Antioquia a segunda. Era uma cidade muito rica. O governo era romano, porém a língua era o grego. Historiadores creem que João, Maria, Pedro, André, Filipe foram todos sepultados nesta bela cidade. Paulo, que estabeleceu a verdadeira fé nesta cidade, pastoreou ali apenas cerca de 3 anos. Mas quando estava ausente do rebanho, ele continua e devotamente mantinha-se cuidadoso dele. Timóteo foi seu primeiro bispo. Timóteo, 1 Timóteo 1 ao 3, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. O próprio nome Éfeso tem um estranho significado.
composto, visado e relaxado. As altas aspirações desta era, que começaram com a plenitude do Espírito, a profundidade de Deus, pela qual eles estavam visando a soberana vocação de Deus, começaram a dar lugar a uma atitude menos vigilante. Um seguir a Jesus Cristo menos ardente começou a se manifestar como um presságio de que, nas eras futuras, o veículo físico chamado a igreja submergeria na hediondez da profundidade de Satanás. Tornara-se relaxada e estava à deriva. A era já estava se apostatando, tinha deixado seu primeiro amor. A minúscula semente plantada nesta era de Éfeso crescia um dia no espírito do erro, até que todas as aves imundas do ar se aninhassem em seus ramos. Tão inofensiva ao raciocínio humano, aquela pequena planta pareceria para esta nova era a nova igreja, que novamente ela seria enganada por Satanás. A era de Éfeso tinha oferecido a ela a oportunidade de ter o melhor de Deus, e por algum tempo ela prevaleceu, e depois relaxou, e naquele momento de descuido, Satanás plantou a semente da completa ruína. A própria religião de Éfeso tipifica perfeitamente esta primeira era da igreja. Estabelece o teor das eras vindouras. Em primeiro lugar, o magnífico templo de Diana, que esteve tantos anos em construção, abrigava em seus pátios sagrados a mais inexpressiva e modesta imagem de Diana que se podia imaginar. Ela era completamente diferente de qualquer outra imagem sua, instalada em outros templos dedicados a ela. Era simplesmente uma figura feminina, quase sem forma, que finalmente descambava no bloco de madeira do qual ela foi esculpida. E seus dois braços eram formados por duas simples barras de ferro. Quão perfeitamente isto retrata o espírito do anticristo solto na primeira era. Lá estava ele, solto no meio do povo, embora não tomasse nenhuma forma que alarmasse as pessoas. Todavia, os dois braços de barras de ferro mostravam que era seu intento esmagar a obra de Deus enquanto fazia suas incursões. Suas imposições. Seja por ideia, entendimento, doutrina e tudo. Ninguém parecia notá-lo ou o que ele estava fazendo. Mas um dia eles notaram quando com aqueles braços de ferro, suas obras se tornassem doutrina, e sua doutrina se tornasse a lei de um império. Como o profeta diz nos selos, primeiro era uma forma de vida, até que se transformou numa doutrina. A sutileza de Satanás na primeira era. A ordem do serviço no templo é também muito reveladora. Para começar, havia sacerdotes que eram eunucos. Esse sacerdócio estéril prenunciava a esterilidade de um povo que se desviaria da palavra, pois um povo que alega conhecer a Deus a parte da palavra é tão desprovido de vida quanto ou é um infecundo eunuco. Pois um povo que alega conhecer a Deus a parte da palavra é tão desprovido de vida quanto é um infecundo eunuco. Em segundo lugar, o templo tinha dentro de seus confins as virgens sacerdotisas que desempenhavam os atos religiosos do templo. Isto mostrava o dia em que a cerimônia e a forma, o ritual e as obras tomariam o lugar do Espírito Santo, e a manifestação carismática não mais encheria o templo de Deus. Sobre todos eles estava o sumo sacerdote, um homem de poder político e influência pública, retratando o que já estava em progresso, embora não muito manifesto.
Ou seja, que a igreja seria entregue à liderança do homem, com planos do homem e ambições do homem, e assim diz o Espírito Santo, não mais seria uma realidade viva. E abaixo de todos eles estavam os escravos do templo, que não tinham outra escolha a não ser obedecer à hierarquia religiosa. O que pode isso significar, senão que viria o dia em que o clero, investido de autoridade, através de manobras políticas, ajuda estatal e da substituição da palavra e do Espírito por credos, dogmas e liderança humana, escravizaria os leigos, enquanto os líderes se regalariam em riquezas conseguidas ilegalmente e desfrutariam seus prazeres imundos, e as pobres pessoas que deveriam ser servidas de acordo com Deus, agora tornavam-se seus servos. A forma que Satanás sutilmente foi introduzido, colocando jugo sobre as pessoas. Jesus, seu mensageiro e igrejas. Jesus, seu mensageiro e igrejas. Apocalipse 2:1. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Isso diz aquele que tem sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Este é aquele que tem, este é aquele de quem é dito, esse Jesus é Senhor e Cristo. Aí está ele. Apocalipse 2:1. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Este é aquele de quem é dito, esse Jesus é Senhor e Cristo. Aí está ele, o único e exclusivo Senhor, Deus Todo-Poderoso, e fora dele não há outro. Aí está ele, o Salvador. Do Senhor vem a salvação. Jonas 2:9. Andando no meio das igrejas, através das 7 eras, o que ele foi na primeira era, ele é em todas as eras. Para cada crente, ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez uma vez, ele ainda está fazendo e continuará fazendo. Agora, você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio das suas igrejas, Não há mais ninguém com ele, nem em verdade pode haver, pois ele sozinho operou a salvação dela, e tendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui, amém? Ele é o seu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória e esta honra, e ele não compartilhará com outro. Ela lhe presta toda a glória e esta glória ele não compartilhará com outro. Não há nenhum papa com ele, não há nenhum bispo com ele. Maria, mãe de seu corpo terreno, não está com ele. Ele não fala e volta-se para um pai, pois ele é o pai. Ele não se volta para dar ordens a um Espírito Santo, pois ele é Deus, Espírito eterno, e é sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando-lhe vida, e sem ele não haveria nenhuma vida. Do Senhor vem a salvação. Não havia ninguém com ele quando ele pisou o furor da ira da fornalha ardente. Não foi outro, mas ele, que esteve pendurado sobre a cruz e deu seu sangue. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o alfa e o ômega da nossa salvação. Nós estamos desposados com ele e não outro. Nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a ele.
Desposados é compromissados. Um estágio antes do casamento. Sim, é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. Nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a Ele. Sua palavra é lei, aleluia. Credos, dogmas, estatutos e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Sim, é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. É Deus nela, operando o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente um vínculo com Deus, e Deus tem somente um vínculo com você. Este é Jesus, e Jesus sozinho. Ali está ele com as 7 estrelas em sua destra. A destra ou o braço significa o poder e a autoridade de Deus. Salmos 44, 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a sua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradasses deles. Nessa destra de poder estão 7 estrelas, que segundo Apocalipse 1:20, são os 7 mensageiros das igrejas. Isso significa que o próprio poder e a autoridade de Deus estão por detrás de seus mensageiros. E em cada era, eles saem no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas porque refletem luz. A luz que eles refletem é a sua luz. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seus próprios fogos para que os homens andem entre as labaredas de suas faíscas. Isaías 50, versículo 11. É noite, pois é quando as estrelas saem. É a noite da escuridão do pecado, porque todos, isto é, todo mundo, pecaram e estão constantemente destituindo-se da glória de Deus. Romanos 3, 23. Esses 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Esses 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. A única forma de você poder ver Deus, conhecer Deus, é através do mensageiro. Se alguém os receber, recebe aquele que os enviou. Se alguém os receber, recebe aquele que os enviou. Quem recebe profeta na qualidade de profeta, galardão de profeta recebe. Se alguém vos receber, recebe aquele que os enviou. João 13, 20. Eles falam e agem sob a autoridade dele. Ele está por detrás deles com todo o poder da divindade. Mateus 28, 18 ao 20 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, consumação das eras. Portanto, aí estão eles, cheios do Espírito Santo e de fé, incendiados com o fogo de Deus, pregando a palavra da verdade, e ali está ele para sustentá-los. Pense nisso. Nenhum crente de qualquer era precisa clamar em seu coração. Pense nisso. Nenhum crente de qualquer era precisa clamar em seu coração: se eu pudesse ter estado lá na primeira era, quando pela primeira vez os apóstolos foram enviados. Não há nenhuma necessidade de olhar para trás.
Olhe para cima. Aleluia. Contemple aquele que está mesmo agora caminhando no meio das igrejas, através de todas as eras. Contemple aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que jamais muda, quer em essência, quer em seus caminhos, aleluia. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali está ele no meio deles. E no meio deles, não apenas como um espectador complacente, ou como um anjo registrador, mas ali está ele, expressando exatamente o que ele é a vida, o que ele é, a vida e o sustentáculo, e o doador de todas as boas dádivas para a igreja. Aleluia. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quão significativas são essas palavras quando vistas à luz da Escritura, que o descreve como Cristo, que é a nossa vida, porque Cristo verdadeiramente é a vida da igreja. Ela não tem nenhuma outra vida. Sem Ele, ela é simplesmente uma sociedade religiosa. Assim, um clube, um ajuntamento de pessoas sem sentido. Assim como um defunto adornado e vestido ainda é um defunto. Da mesma forma a igreja. Não importa o que seus programas e esforços bondosos possam alcançar de êxito, sem Cristo, ela é um defunto também. Mas, com Ele, no meio dela, com Ele motivando-a, ela torna-se, para assombro de todos, seu corpo e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia. E nesta mesma hora, ele está andando no meio do castiçal de ouro da última era. O que ele era quando andava na primeira era, ele é ainda agora nesta última era. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 7 castiçais de ouro. Em Êxodo 25, 31, diz: também farás um castiçal de ouro puro e de ouro batido. Se fará este castiçal, e seu pé, as suas canas, e as suas copas, e as suas maçãs, e suas flores, serão do mesmo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é semelhante ao ouro puro. Sua justiça é a justiça dele. Seus atributos são os gloriosos atributos dele próprio. Sua identidade encontra-se nele. O que ele é, ela há de refletir. O que ele tem, ela há de manifestar. Não há nenhuma falta nela. Ela é gloriosa por dentro e por fora. Do princípio ao fim, ela é a obra do seu Senhor. E todas as suas obras são perfeitas. De fato, nela está resumida e manifestada a eterna sabedoria e propósito de Deus. Como pode alguém esquadrinhar isso? Como pode alguém compreender isto? Embora não possamos fazê-lo, podemos aceitá-lo pela fé, porque Deus o tem falado. Mas o castiçal não é apenas de ouro, ele é de ouro batido, feito à mão com ouro batido, de acordo com os seus projetos, os quais foram dados pelo Espírito, com exceção do seu Senhor e Mestre. Jesus Cristo. Existiu alguma vez um povo tão batido e purgado como a noiva de Jesus Cristo? Certamente ela está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Seus bens são despojados, sua vida está em perigo. Ela é reputada como ovelha para o matadouro, ela é morta durante o dia inteiro, ela sofre muito, mas em tudo isto, ela não revida, nem causa sofrimento a outros. Aí está algo, irmão, tremendo. Com todo sofrimento, ela não revida, e nem causa sofrimento a outros. Eu lembro-me daquela escritura: não pagaram mal por mal, mas paga-se o mal por bem. Se uma pessoa lhe trata mal, você não vai revidar isto.
muito ainda vai da família, para com a sua fé, para com o seu entendimento, procuram te atacar, mas retribuir o mal por mal não é exemplo de cristão. Isso não está na constituição do cristão. Certamente ela está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Seus bens são despojados, sua vida está em perigo, ela é reputada como ovelha para o matador, ela é morta durante o dia inteiro, ela sofre muito, mas em tudo isto ela não revida, nem causa sofrimento a outros. Digna do Evangelho é esta admirável noiva de Cristo. Amém. E visto que o ouro é maleável, enquanto o latão se quebra com o batimento, este ouro de Deus suportará as suas aflições pelo Senhor, não curvado, não quebrado, não destruído, mas moldado como um objeto de beleza e regozijo eternos pelas provas e testes da vida. Amém. Nós vamos nos deter aqui, irmãos, por hoje, por este momento, melhor, né? À noite estaremos dando sequência. Vai pegando mais coisas, né? Cada vez que vai lendo, vai pegando mais coisas. Entendendo que aqui o profeta está falando antes das eras. Você vê, nesse mesmo livro, ele dá duas coisas, duas citações. Ele diz assim: vem Jesus e a sua noiva estabelecer o reino. Não é noivo, nós sabemos que é esposa. Nós sabemos que quando ele fala aqui da última era, qual é a última era? Laodiceia. Ele está falando sobre as 7 eras. Mas depois, quando os selos veio, ele nos mostrou que nós também seríamos elevados a uma era acima. A era do Filho do Homem, a era da noiva, a era do entardecer, a era da águia. Depois que ele abriu os selos, ele pôde ver o quadro completo. O profeta pregou aqui as eras. Pega uma coisinha. Ele pregou as eras e quando chegou em 62, quando nós falamos aqui no tema, quando se finda-se a era de Laodiceia, olhe sempre para Jesus, ou pondo-nos ao lado de Jesus, perdão, ele diz: a mensagem acabou. Se for assim, isso traz a vinda. A mensagem acabou. Então ele pregou as eras, mostrou, seria revelado ali. Na 7ª era seria revelado as eras. E foi revelado na 7ª era, foi revelado as eras anteriores. Mas o plano seguiu adiante. Não podemos mais estar na 7ª era, porque o chamado foi feito: subir cá. Sobe aqui. Pedra da coroa. Estão me entendendo? Que Deus possa nos ajudar a compreender estas coisas. Nós viemos até a página 64, irmãos. E à noite nós vamos seguir com o tema Cristo louva os seus, dentro desse estudo das eras. Temos aprendido muito. Aprendemos muito. E na parte da noite vocês vão ver a parte que o profeta vai entrar sobre como que os nossos irmãos colocavam à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos, falsos ensinadores. E por isso Deus cativou eles, diz assim: ó, vocês têm algo que vocês odeiam os nicolaítas, e eu também odeio. Vocês têm algo bom, que vocês colocam à prova os falsos, e vocês encontraram que eles eram mentirosos. Se você não colocar a prova da palavra, dar a eles o teste da palavra, você não vai descobrir quem está falando a verdade e quem está falando mentira. Você vai achar que tudo está falando a mesma coisa. Mas só quando você dá o teste da palavra.
Vocês deram um teste da palavra, vocês vão ver. Antes de ontem, na sexta-feira, teve uma live do irmão Jailson. E lá o irmão falou assim: se vocês lessem, olha o que o irmão disse no chat. Se vocês lessem a mensagem corretamente, vocês iam ver que os selos não foram abertos. Eu disse: irmão, só tem um lugar que nós podemos tirar a dúvida, se os selos foram abertos ou não. Só tem um lugar que para nós tirarmos todas as dúvidas, é a palavra. Se não está escrito, se não está escrito na palavra, sai fora. Se está escrito, não entende? Olha, eu não entendo, mas está escrito. Eu não entendo, mas está escrito. Mas não compreende. E Deus não vai pedir conta deles. Deus vai pedir conta para nós, porque nós entendemos que os selos foram abertos e o que nós estamos fazendo com isso? Qual é o nosso posicionamento? Mas é exigido. E se Deus não chamou ele para ver isso, nunca vai ver. Você pode provar na mensagem, mostrar, não vai ver. Tem que haver uma eleição para poder enxergar isso. B, nós temos um exemplo aqui, o nosso irmão Estevão, lá do Rio Grande do Sul. Não sei como, passou a primeira vez aqui numa live nossa, assistiu. No Rio Grande do Sul, não sei se tem igrejas lá na cidade onde ele está. Mas ele tem acompanhado constantemente as lives. Está lá do outro lado. Interage. Tem entendido, tem compreendido. O Moletaço já frequentou a igreja da mensagem, lá na Paraíba. Nós conversamos um pouquinho. Então você veja só, se não for o Espírito Santo para nos revelar. Uma vez o irmão Marcelo Estevam, quando ele assistiu uma live nossa, um culto aqui, e ele falou que ele ia numa determinada igreja, ele disse que, pastor, nunca mais eu passo por lá. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós vemos o que é a denominação. Há um preço muito alto pago para se perder no final. É um jugo muito, muito grande, porque a denominação, ele subjuga as pessoas. Você tem obrigações para você ser parte, ser feito, ser um daquela entidade. Você tem obrigações. Fardos e fardos que se colocam em cima dos seus ombros, e você tem que carregar aquilo, senão você não é daquilo. Mas quando vem a palavra e vê, nos traz uma liberdade, nos traz a revelação em uma liberdade. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, e logo após a comunicação nós vamos orarmos, né? Teve conectado conosco nosso irmão Romeu Eisman aqui de Ariquemes, irmão Keren Apuc, irmão Ronaldo, irmão Luiz, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão João Brás. Nós não sabemos o seu lugar, irmão João Brás, depois diga de que cidade o irmão está nos assistindo, né? Para que nós possamos comunicar. Irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, irmão Maria José Alto Paraíso, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, irmão Jailson Souza, Paraíba. Tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências. Sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela porção da tua palavra dada-nos nesta manhã, por nos falar de uma forma especial, como sempre tem nos falado. Ajuda, ó Pai, abra o nosso entendimento para compreender os teus segredos. Este é o nosso desejo, nosso anseio, ó Pai, de poder nos aproximarmos da tua presença cada vez mais e mais. E quanto mais nos aproximamos, mais luz recebemos da sua palavra.
Abençoe a cada um dos nossos irmãos que aqui estiveram presentes, como os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, como aqueles que posteriormente estarão assistindo, ouvindo em seus lares. Ajuda-os. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Atardecer, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente para seguir alimentando nossas almas com tua santa palavra. Louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Louvor de sua graça. Glória a Deus. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Vejo que não sou como deveria ser. Mas uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui, desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo para louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Reconheço que não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui, desde que o poder se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Permanecerei na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do sol e serei amadurecido. A fé para o rapto está nas mensagens, transformando no que fui ao que serei. Não falharei em ver este grande segredo que Deus me escolheu para ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que
trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Por sua graça, sublime graça, Sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, é graça, é favor imerecido. Você não merece, mas Ele concedeu isso a você. por sua graça, sublime graça. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.